Bom dia, boa tarde, boa noite. Canal Máquina de Guerra, Filosofia Política da Educação. Meu nome é Bruno e hoje vamos discutir um texto clássico da filosofia contemporânea que se chama Que é isto? A Filosofia, do pensador alemão Martin Heidegger. Este texto, que ele circula em várias versões, desde que foi transcrito a partir de uma conferência pronunciada em 1955 pelo Heidegger, eu vou utilizar aqui, é importante destacar, a transcrição que veio à luz na coleção Os Pensadores, publicada pela editora Nova Cultural em 1989. Este texto, ele já foi também publicado em formato de livro, com diversos comentários, e embora ele seja breve, ele é extremamente denso e ele pode ser utilizado de diversas maneiras, tanto como um exercício do pensamento, quanto como uma espécie de definição do que é a filosofia, portanto respondendo à própria pergunta, mas também como uma alavanca para pensar determinadas áreas específicas nos tocantes aos seus fundamentos. E é justamente nessa terceira frente que eu me interesso por discutir aqui o que é isto, a filosofia. Só que nesse caso, eu vou pensar este texto e utilizá-lo ao meu interesse, que é pensar a educação, que não é uma linha de trabalho do Heidegger, mas que no caso que eu vou comentar aqui, talvez possa ser. Então este é o primeiro aviso, que ao me valer do Heidegger, na sua definição de filosofia, eu estou pensando um pouco mais à frente, que é justamente os fundamentos da educação, que é sim uma área bastante fértil da filosofia. Pois bem, o Heidegger, para quem tem alguma familiaridade com a obra dele, vai rapidamente identificar que há um método inicial que perpassa muitos dos seus textos e muitas das suas aulas, que é uma perspectiva de trabalho baseado em três grandes frentes, que são as seguintes. Em primeiro lugar, o Heidegger ele começa, e aqui eu já estou fazendo os comentários iniciais sobre o texto, o Heidegger ele começa lançando questões, levantando interrogações, digamos quase que chamando as pessoas para poderem responder a uma determinada pergunta. A pergunta que o Heidegger faz, ela está presente no próprio título da conferência, que é a pergunta: o que é isto? A filosofia. Então, metodologicamente já aparece de saída na palestra. Após, vem o segundo elemento do método, que a gente pode falar que é uma espécie de desmontagem, quando não mesmo uma destruição das perspectivas tradicionais de abordar uma determinada pergunta. Que nesse caso, de novo, se a pergunta é o que é isso da filosofia, existem, o Heidegger vai colocar, maneiras clássicas e recorrentes de responder o que é a filosofia. E por último, após essa destruição, o Heidegger ele abre o terceiro e último elemento do seu método, que é esboçar uma resposta a partir de determinados parâmetros e abordagens. Dito isso, o Heidegger começa
dizendo que quando a gente pergunta o que é isto, a filosofia, há vários caminhos, há várias possibilidades, há diferentes pontos de vista. Depende daquele quem fala, depende de onde ele fala e depende o que ele interessa ao fazê-lo, certo? Então, significa dizer que não há uma única resposta. Isso é impossível. Definir de maneira categórica e concreta a filosofia é uma perda de tempo, porque a própria natureza filosófica inviabiliza isso. Logo, se não há uma única definição, então, ao fazer a pergunta o que é a filosofia, deve-se fugir das respostas imediatas, certo? Das respostas fáceis. Que respostas fáceis são essas, né? De que a filosofia ou é uma história do pensamento, ou é um simples uso etimológico da palavra filosofia. Vamos falar aqui amor pelo conhecimento, amor pela sabedoria, ou de que a filosofia é um período específico, ou de que a filosofia é apresentar o que os filósofos disseram. Então, se nós formos em Platão, haverá sua definição de filosofia. Se nós formos em Descartes, em Aristóteles, no Santo Agostinho, no Michel Foucault, trazendo para a contemporaneidade, haverá definições de filosofia. Mas não é isso que é a filosofia para o Heidegger, porque inclusive ele vai colocar, e eu acho isso muito interessante, estudar o que os filósofos disseram não necessariamente é filosofar, certo? E vem aí uma brecha para a gente pensar sobre a própria educação, porque falar para alguém, um professor, ao falar para os seus alunos sobre a história do pensamento filosófico, contando, por exemplo, que Aristóteles disse isso, ou que Tomás de Aquino disse aquilo, ou que Spinoza disse uma outra questão, isso não significa que a gente está ensinando alguém a filosofar. Porque vem algo que o Heidegger vai dizer que encaminha a resposta, certo? Porque ao definir a filosofia, parece que a gente está fora dela, como se a filosofia fosse um simples objeto, tal como se eu dissesse isto é uma árvore, isto é uma cadeira, isto é um carro, isto é uma caneta, isto é um celular. São objetos. Por Heidegger não é o caso da filosofia. Então, o que temos que fazer ao perguntar pela filosofia é não tratar ela como exterior a nós, mas nos inserirmos dentro da experiência filosófica. E o que é a experiência filosófica? Para o Heidegger, significa, sim, estudar os filósofos. Muito bem. Mas também é pensar com os filósofos e conversar com os filósofos. Isso é filosofia. É viver ela como um caminho do qual não se pode estar indiferente. Uma vez que se está fazendo o ato filosófico, necessariamente isso se transforma numa experiência que modifica não só o ato em si, como também aquele que está na caminhada filosófica, né? Então, a primeira definição do Heidegger é que filosofia não é um conjunto de saberes, não é um conjunto de opiniões, não é o estudo dos filósofos. Pode ser tudo isso, mas antes e sobretudo é um exercício, é uma experiência, é uma caminhada que inclui o próprio sujeito que se interessa pelo ato de filosofar.
Isso é bastante interessante. E qual é que é a grande característica do ato de filosofar? Qual é que é a grande característica? Aí o Heidegger, surpreendentemente, ele não traz algo plenamente original. Ele vai dizer que o ato de filosofar decorre do espanto, certo? Se espantar, desnaturalizar o comum, estabelecer uma atitude de curiosidade, uma atitude, como eu já disse, de desencanto, uma atitude de ver que o diferente naquilo que parece normal. Isso é o espanto. É a grande mola propulsora do pensamento filosófico. A capacidade de espantar-se. Espantar-se. Heidegger foi o primeiro a dizer isso? Não. Só aparece, por exemplo, em Platão, com o Teeteto, mas também, talvez a definição mais clássica esteja nas primeiras passagens da metafísica do Aristóteles, onde ele vai dizer, Aristóteles, que a filosofia nasceu do espanto, de uma interrogação brutal com a realidade que ali estava. O Heidegger, ele concorda e ele reforça isso. Mas ele vai dizer, eu acho muito importante, né, que não está só na origem da filosofia, como vai dizer o Aristóteles, o espanto, né? Porque isso pareceria que simplesmente um belo dia, né, certas pessoas se espantaram e ali começaram a filosofar. E aí o processo seguiu praticamente sozinho, né? E aí já não há mais espanto. Não. O espanto ele é um ethos permanente daquele filósofo. E não só isso. O espanto ele é uma conduta afetiva. Talvez ele seja até mesmo uma paixão por essa convocação que é o ato de filosofia. Este texto, ele não é uma leitura fácil, como talvez quase tudo que o Heidegger escreveu e pensou e proferiu, mas ele não deixa de ser poético, ele é muito bonito. E, pensando na questão educacional, como é que nós podemos utilizá-lo? A pista que eu daria, e que eu deixo em aberto, é que nós podemos substituir a pergunta o que é isso da filosofia por o que é a educação. E, ao pensarmos o que é a educação, talvez nós incorrêssemos nas mesmas atitudes que o Heidegger identificou em relação à filosofia. Então, se perguntar o que é educação, alguém vai dizer que é um processo de socialização. Muito bem. Outros vão dizer que é um ato de formação dos indivíduos. Está correto. Uma vertente pedagógica vai dizer que ora é a transmissão de conhecimentos, ora é uma ação coletiva de mediação entre sujeitos e objetos do conhecimento. Outros, numa lógica tecnicista, vão dizer que é formação para o trabalho. Bem, as definições são inúmeras, quando não aqueles que vão fazer história da educação, que é algo bem importante. Mas se formos pensarmos isso a partir de Heidegger e mais através de Heidegger, nós não definiremos o que é educação. A gente não vai fazer uma definição do que é educação. Mais do que isso, né? E principalmente, ao pensarmos de fato no que é educação, nós vamos refletir, e eu acho que isso é interessante, o que está em jogo quando educamos, né? O que isso envolve? O que está em jogo na relação entre professores e alunos? O que está em jogo numa aula de matemática,
de ciências, de história, de física. O que está em jogo quando alguém começa a ensinar química para uma determinada turma, de uma determinada cidade, num determinado período? Isto é, a partir de Heidegger, a educação. E nesses termos, o que a gente pode concluir a partir de Heidegger, através de Heidegger e conversando com Heidegger, é que ao tratar a educação numa perspectiva filosófica, há algumas atitudes que podem ser tomadas. A primeira delas, eu acho interessante, é que o professor, né, nessa perspectiva de Heidegger, e nesse ponto talvez não haja nada de muito inovador, porque já há ecos no pensamento pedagógico, é de que o professor ele deve proporcionar uma convocação, um chamado, um convite para uma caminhada, um convite direcionado aos seus alunos. Mas um convite para quê? Para o encontro deles consigo mesmos, né? No sentido de pensarem a sua própria existência. E é claro, para poder pensar nossa própria existência, muitas vezes mergulhadas em rotinas brutais e alienantes, a gente tem que se espantar. O espanto é necessário, quase um ato de espanto, um auto-espanto, e um ato de espanto, né? É quase socrático, se nós formos ver, porque leva o professor a pensar em formas a partir das quais os estudantes, os educandos, conheçam a si mesmos. Tem fórmula para isso? Jamais. Não há, né? Aliás, quem procura fórmulas não irá em Heidegger, como provavelmente não virá nem neste canal. E claro, isso é um exercício difícil, porque significa que aprender, né? Aprender a se conhecer, aprender a se espantar, não só não é possivelmente ensinável, como é bem mais difícil do que ensinar, né? E talvez, nessa perspectiva de Heidegger, talvez um bom professor, esse termo tão surrado, quer ser um bom professor, mas se perguntássemos a Heidegger, quem sabe ele diria que um bom professor não é aquele que conhece muito da sua matéria, mas que ele e seus alunos, mediados, aí sim, pela matéria que está posta, eles encontram juntos seus próprios caminhos para aprender. É isso.